Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho hoje aqui sobre as pessoas competirem umas com as outras. Já perceberam que existem pessoas que competem com você o tempo todo? Que por mais que você tente assim falar com as pessoas, com essa pessoa, com outras pessoas, sobre algum assunto em que você quer trocar ideias, você sente uma certa competição dentro do trabalho, no seu meio ali com família, no seu meio ali com amigos. Já percebeu que existem certas pessoas que procuram competir com você, ser melhor do que você, está sempre querendo saber mais do que você sabe, né? E aqui eu não estou falando que a pessoa sabe menos ou mais. Bom, antes de iniciar esse vídeo, meu nome é Nice, sejam todos muito bem-vindos. Este assunto é um assunto que faz parte da vida de todos nós. Todos nós, em menor ou maior grau, temos pessoas ao nosso redor que estão ali para competir, para querer ser melhor. E a gente não pode fazer nada em relação ao outro. O que eu quero chamar a atenção aqui é o que a gente faz com a nossa vida, o que é que a gente faz com aquilo que a gente sabe, o que é que a gente faz com as nossas informações, o que a gente faz com o nosso trabalho no dia a dia. E o nosso trabalho, quando eu não falo de serviço, de trabalho lá no seu ambiente de trabalho. Falo do seu trabalho como pessoa, do seu trabalho como alguém que veio para fazer uma diferença no mundo. O que você faz com isso? Você procura competir com alguém? Às vezes, sem perceber, a gente começa a ter umas certas atitudes que não estão de acordo com aquilo que a gente pensa que a gente tem. Não sei se vocês estão conseguindo entender ou se eu estou conseguindo ser clara. Mas muitas vezes a gente mesmo está diante de uma pessoa que a gente está conversando ou trabalhando ou ali no dia a dia, numa festa, seja onde for. E a gente procura estar ali naquele diálogo, ensinando a pessoa, passando para a pessoa, fazendo a pessoa com que a pessoa ache que você sabe mais do que ela. Eu não tenho essa necessidade, entende? Não tem necessidade de a pessoa fazer isso. Eu estou falando de nós porque a gente só é responsável por nós mesmos. A gente só pode estar olhando aquilo que a gente faz e está mudando essa forma da gente agir. Da gente só pode ter percepção sobre a nossa vida, sobre o que a gente está agindo, como que a gente está agindo. E está vigiando a gente mesmo em cada ação da nossa vida. Então, quando a gente perceber que a gente está ali num assunto que é um assunto legal, mas que você está meio que competindo, querendo saber mais do que a outra pessoa, você deixar com que a pessoa fale. Você ouvir também. Porque todos nós temos o que ensinar e todos nós também temos o que aprender. Afinal de contas, a gente vive nessa vida temporariamente humana. Até o último suspiro da nossa vida, a gente vai estar aprendendo, até o último suspiro da nossa vida, por vezes vamos estar errando, né? Então, a gente tem que olhar para nós. Quais estão sendo a nossa atitude em cada passo da nossa vida, independente da atitude do outro. Às vezes você vigia para não estar competindo, deixa a outra pessoa falar, ouve mais do que fala, de repente você está ali num diálogo só você e a outra pessoa, ou num grupo de pessoas, e você vê que ali as pessoas estão competindo para falar, para saber mais, para passar mais informação. Então, neste momento, você vai recuar e vai deixar com que aquela pessoa fale, vai deixar com que ela demonstre o que ela sabe. E porque você não pode fazer isso com as outras pessoas, né? A gente identifica pessoas que você está passando alguma informação ou você está falando sobre algum assunto e você está ali no meio do assunto e a pessoa fica te cortando, a pessoa já sabe, aí a pessoa quer mostrar assim, um outro ponto de vista, às vezes a pessoa atrapalha o seu raciocínio porque a pessoa não consegue escutar o que você está falando, ela não consegue ouvir. Se ela não está pronta ali para receber alguma coisa que você tá para passar, então você recebe o que ela tem para passar e tá tudo bem. Então, o nosso trabalho não é arrumar o outro, o nosso trabalho é com a gente mesmo. Nosso trabalho é a gente se autoavaliar, a gente se auto-olhar e a gente se auto-melhorar, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui nessa terra. Esse é o nosso trabalho do dia a dia. Se por acaso essa conversa não te interessa, porque às vezes passa do limite, né? Porque tem pessoas que você conversa que passam dos limites.
você não consegue falar. Porque quando você vai falar, a pessoa já sabe e ela vai lá e ela complementa o que você vai falar e às vezes não é nem aquilo que você quer dizer. Às vezes o seu raciocínio é totalmente diferente do que ela está falando, mas ela necessita mostrar que ela já sabe. Então, se a pessoa é dessa forma, que ela necessita mostrar que ela já sabe aquilo que você está passando, aquela informação, então tá tudo bem, né? Porque existem pessoas que ela tem a tendência a achar que ela sabe tudo, né? E a gente sabe, então aqui é pra mim, é pra você, é pra gente se autoavaliar. E a gente sabe que a gente nunca sabe tudo, né? Então, assim, o aprendizado, ele é eterno. Então, quem tem que saber isso é a gente. Quem tem que saber isso é nós próprios. Então, se a pessoa tá nesse padrão, deixa ela continuar no padrão dela e ouve. Se não te interessa ouvir, vá para outro grupo, né? Mude o assunto, fale de outra coisa, se afaste, porque às vezes tem pessoas que elas te sufoca tanto em não ter uma conversa, em não ter um diálogo, né? Vira um monólogo, e que você não se sente bem tendo diálogo com essa pessoa, já que é um monólogo, você está sempre ouvindo. E às vezes quando ela para te ouvir, é só para saber o assunto que você vai trazer depois, para ela vir com o assunto em cima como se ela já soubesse. Então existe essas pessoas que você recua, não conversa, conversa com outras, né? A gente tem que estar aqui pra gente levar informação e receber, pra gente trocar. É essa troca que faz com que a gente cresça, tanto você quanto as outras pessoas, né? Então, uma troca sadia é onde eu falo, o outro escuta. Aonde o outro fala e eu escuto. Então, eu trago aqui algumas questões pra gente olhar pra gente mesmo, é o autoconhecimento. Pra você se avaliar se você não tá passando dos limites, sendo aquele que está sempre no monólogo, sendo aquele que está sempre ensinando. E a gente tem que se autoavaliar sempre, tem que se vigiar sempre em relação a isso. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O nosso foco é a gente, não é o desenvolvimento do outro, né? O interesse em se desenvolver tem que vir do outro, porque nós temos a nossa vida, o outro tem a vida dele, e a gente tem um compromisso com a gente mesmo, de crescer, de evoluir, de aprender, de dividir também aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe, né? De ser aberto também para passar, que nem eu tô passando aqui para vocês. E não tô diante de uma câmera falando aquilo que me incomoda, aquilo que eu sei que incomoda outras pessoas por conversar com outras pessoas também, né? Então, pra gente se autoavaliar, se autoconhecer, né? Pra gente fazer essa análise interna, porque isso faz parte do nosso autoconhecimento, isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, eu trouxe esse assunto aqui só para lembrar a gente, eu, você, de avaliar sobre isso, né? O que eu tô fazendo com as informações que eu tô levando, o que eu tô fazendo com as informações que estão me trazendo. Eu estou levando informação quando me pedem, eu estou ouvindo informação de outras pessoas, ou eu crio um monólogo de eu só levar? Também não é válido quando você só ouve, né? Se você tem um tipo de amizade, tipo de pessoas que você nunca tem a oportunidade de falar, então vocês não estão tendo ali uma troca sadia, né? E aí vale você avaliar se aquilo para você é bom ou não, porque às vezes aquela pessoa necessita estar sendo ouvida, às vezes aquela pessoa não consegue desenvolver um raciocínio, uma conversa com as pessoas que estão ao redor dela, e às vezes é só uma questão de você ouvir um pouco também, né? Mas é pra gente avaliar também cada pessoa, né? Se vale a pena se você estar conversando com aquela pessoa que você não consegue terminar uma conversa. E eu nem digo terminar, né, gente? Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Muitas vezes, dependendo, né, dos nossos amigos, das pessoas que a gente ali se comunica, a gente começa um monte de assunto e não termina nenhum, e tá tudo bem. Né? Mas são assuntos sadios. Isso que é pra gente avaliar se são assuntos sadios. Ou se realmente a pessoa não deixa você concluir. Ou se realmente a pessoa acha que já sabe o que você tá falando. Então, eu trouxe esse assunto aqui pra gente analisar, não o outro, não o que o outro acha, se autoanalisar, se a gente está fazendo. E quando a gente descobre isso no outro, quando a gente percebe isso no outro, a gente parar para ouvir, deixa ele falar, né? De repente ele traga informação valiosa para você, algum conhecimento, e com certeza a gente aprende com todo mundo.
a gente aprende com uma planta, a gente aprende com um animal, a gente aprende com uma criança. Então tudo é válido, ouvir também é válido. Só não é válido quando a gente tem amizades em que a gente não consegue expor. Só não é válido quando a gente tem pessoas ao nosso redor que a gente não consegue terminar um assunto. Só não é válido pra gente quando a gente tem pessoas ao nosso redor que a gente tenta conversar, mas a pessoa sabe até o que você vai falar depois, né? Isso é meio frustrante, né? E aqui é também para deixar bem claro, o que não é legal para você, que você deixe, sabe? Que você se afaste. Às vezes o negócio não é legal para você. Às vezes existem pessoas que até dentro de casa mesmo, você não consegue ter uma conversa, porque aquela pessoa é aquele que comanda, é aquele que fala e que tá sempre certo. Então deve ser desgastante você viver 24 horas, se você viver todos os dias com uma pessoa que não te dá o poder de fala também. A gente deve escutar, mas a gente também deve ter o poder de fala em todas as nossas relações. Isso é importante pra gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Gratidão para quem ficou até aqui. Quem ficou até aqui e não é inscrito, se inscrevam. Curte o vídeo se ele foi relevante para você, se alguma coisa foi legal para você, se você se identificou com alguma coisa, curte o vídeo para o YouTube entender que é um assunto legal para ele passar para outras pessoas. A sua curtida é muito valiosa para mim. Beijos, até o próximo vídeo.